Bom, vamos mergulhar direto nisso. Que excelente ter a sua companhia em mais uma das nossas análises, onde a gente pega documentos, artigos e pesquisas e transforma tudo isso em uma jornada super clara e envolvente. Olha só, é absolutamente fascinante constatar que existe uma condição médica clinicamente comprovada onde o corpo humano literalmente chora sangue sobre um estresse extremo. Hoje, o nosso tópico cruza as fronteiras da medicina clínica, da história antiga e do limite fisiológico do nosso corpo. A gente vai examinar um estudo sobre um dos relatos mais intensos que existem, o impacto da oração no Getsemane. E o que vamos fazer aqui é olhar para esse evento histórico famosíssimo, mas usando lentes puramente biológicas e médicas para entender como o sofrimento extremo da mente pode de fato causar um colapso nas estruturas físicas do ser humano. Para a gente entender o cenário, o estudo nos traz logo de cara este registro histórico do Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 44. O texto diz o seguinte: "E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão." Esse é o famoso relato do Getsemane. O que a nossa fonte principal destaca que não é apenas a teologia, sabe? O foco é que este é um relato super bem documentado de um trauma psicológico extremo. A agonia descrita tem um peso físico muito tangível. É literalmente o sofrimento da alma impactando o corpo de um jeito que a gente pode estudar através da medicina de hoje. E isso nos leva à parte 1, a realidade biológica e a decodificação da fisiologia. Agora, o que é realmente interessante sobre isso é que, para entender aquele relato antigo, a gente precisa sair do campo das ideias e entrar na biologia clínica pura e dura. Afinal, suar sangue não é só uma figura de linguagem poética, não. É uma condição médica real. O estudo identifica essa condição como hematidrose. Basicamente, é um quadro médico raríssimo, onde um estresse físico ou emocional extremo causa a ruptura de pequenos capilares sanguíneos que ficam em volta das glândulas sudoríparas. E vale a pena a gente prestar atenção nesses termos técnicos. Estamos falando de uma correlação direta entre uma mente sobrecarregada e uma falha mecânica na microcirculação do corpo. O pânico ou a agonia ativam o sistema nervoso de um jeito tão, mas tão violento que a estrutura desses vasos minúsculos simplesmente não aguentam a pressão. Isso âncora todo aquele relato de sofrimento espiritual numa biologia humana inegável. A mecânica disso no nosso organismo funciona em 3 etapas, quase como um efeito dominó. Primeiro, o gatilho. Acontece um estresse emocional ou físico de proporções gigantescas, algo que vai muito, muito além da ansiedade do dia a dia. Segundo, sob essa pressão interna brutal, os capilares que alimentam as glândulas de suor se rompem fisicamente, eles estouram mesmo. E terceiro, o sangue que vaza desses capilares se mistura com o suor que o corpo já estava produzindo por causa do estresse, e aí essa mistura é expulsa pelos poros da pele. O estudo mostra perfeitamente como uma agonia psicológica profunda pode, passo a passo, devastar a fisiologia normal de uma pessoa. Entrando na parte 2, a perspectiva do médico e o olhar clínico de Lucas. Tem um detalhe histórico na nossa fonte que muda toda a perspectiva. O autor dessa narrativa, Lucas, era médico de profissão. O estudo argumenta que é exatamente essa formação que dá ao texto uma precisão clínica tão única. Quer dizer, não é apenas uma história, é uma observação clínica super precisa de um fenômeno biológico raro documentada por um médico. Não é uma metáfora. Quando Lucas, o médico, escreve que o suor se tornou como gotas de sangue, ele estava basicamente diagnosticando e registrando os estágios finais daquele processo de hematidrose que a gente acabou de ver. A escolha das palavras reflete o diagnóstico de um colapso induzido por uma pressão mental e emocional incomparável. Então, vamos para a parte 3, estresse extremo. Os relatos antigos versus os desafios modernos. Vamos ver como isso se constrói hoje, já que a biologia humana fundamental não mudou. Olha que contraste interessante o estudo faz aqui. De um lado, a gente tem o estudo de caso histórico supremo sobre a agonia extrema no Getsemane, levando o corpo até o ponto de ruptura. Do outro, os nossos desafios humanos modernos, aquela pressão emocional insuportável e as epidemias de ansiedade extrema que vemos hoje em dia. Os contextos são de épocas completamente diferentes, é claro, mas as respostas fisiológicas ao estresse unem a nossa experiência humana através dos séculos. O nível de agonia necessário para causar uma hematidrose serve como um lembrete fortíssimo de como a mente humana é frágil e do peso incrível que a angústia pode colocar sobre a nossa biologia, um conceito que a psiquiatria e a psicologia modernas conhecem muito bem. O que nos traz a parte 4, superação pela fé e as lições espirituais, onde o material original deixa de ser apenas um registro de trauma e passa a ser uma narrativa sobre como vencer o sofrimento. E isso ilustra brilhantemente 4 princípios que o estudo extrai dessa noite de hematidrose. Primeiro, a verdadeira oração envolve uma entrega total.
Segundo, a agonia extrema não significa falta de fé. Pelo contrário, reflete a profundidade do compromisso da pessoa. Isso é incrível porque tira totalmente o estigma da dor, sabe? O autor argumenta que a submissão à dor e à circunstância, na verdade, fortalece a alma, mostrando que o fortalecimento mental frequentemente chega nos momentos mais sombrios que a gente pode enfrentar. É um modelo profundo de vitória espiritual que é conquistada justamente por reconhecer e passar por uma dor inimaginável. Chegamos à parte 5, aplicações práticas para o estresse extremo. Afinal, como a gente aplica essa informação clínica e teológica na vida real? A grande sacada aqui é que a oração intensa, ou ato de entrega profunda no meio da angústia, não apaga o sofrimento como num passe de mágica. O fator que causa o estresse extremo não desaparece instantaneamente. Em vez disso, essa prática te dá as ferramentas, a coragem e a resiliência para bater de frente com a circunstância. A resolução emocional e a vitória espiritual, segundo essa análise, não vem de um alívio imediato, mas da perseverança de atravessar a tempestade com fé. Então, o ponto crucial e a reflexão que o estudo nos deixa é a seguinte: sobre uma pressão insuportável, como o ser humano reage fisiológica e psicologicamente? A nossa capacidade de aceitação e entrega total aumenta nesses momentos de angústia severa, ou a gente simplesmente entra em colapso? O relato clínico de Lucas sobre a hematidrose prova que o estresse pode até fraturar a nossa biologia, mas uma entrega genuína e resoluta consegue ancorar a mente para suportar o indescritível. É um cruzamento absolutamente fascinante entre medicina e história e que faz a gente repensar como lidamos com as pressões. Muito obrigado por acompanhar essa análise até aqui e a gente se vê na próxima.